Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Como vão vocês? Espero que bem, né? Que Deus os abençoe grandemente. Estão animados aí para esses diazinhos de descanso? Descanso, mas não deixa de estar na presença do Pai, tá bom? Nós que somos servos do Senhor, temos que estar sempre buscando, sempre estando na presença dele, tá certo? Vamos pedir ao Senhor que Ele possa nos guiar sempre, né? Que é o que Ele faz. Ele guia os seus filhos, Ele ama os seus filhos. Então Ele faz com que todos tenham a sua responsabilidade, né? E o privilégio de se manter firme ali na presença dEle. E hoje nós vamos falar quanto ao segundo evangelho de João. Eu gostaria muito que você prestasse atenção, tá? Nós estamos estudando o Novo Testamento, depois nós vamos voltar lá no Antigo Testamento, tá certo? Então, vamos prestar atenção aqui. Você novo que está chegando, se inscreva no canal. Aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas. Deixa eu dar um jeitinho aqui no meu cabelo. Na palavrinha todas, tá bom? Façam isso. E depois você, no final, compartilhe a palavra. Eu quero, antes da gente começar, eu quero mostrar aqui para vocês, eu tenho um livrinho aqui, ó. Esse livrinho é um livrinho antigo, tá vendo? Lembra que eu falei para vocês que eu tinha um livrinho que era muito antigo? O autor é Stormier ou Martian. Eu não sei ler, é um nome difícil, né? Deve ser francês, não sei. Stormier ou Martian. Então, o autor desse livro. E esse livro, ele tem várias orações, né? Fala sobre o poder da mulher que ora. E eu gosto muito, de vez em quando, dar uma passada nesse livro aqui, né? Ler, né? E tentar entender, né? Porque o propósito desse livro é manter a nossa espiritualidade ancorada com Deus e lembrar de quem nós somos filhos, né? Nós somos filhos do Senhor nosso Deus. Então, as orações contidas aqui nesse livro aqui nos ajudarão a gente ficar mais próximos de Deus. E eu acho isso muito bom, né? Nós precisamos estar sempre muito próximos de Deus. E eu achei esse livro aqui, um livrinho formidável, que eu tenho ele há muitos anos. Stormier ou Martian, o nome do autor desse livro. E aqui no logo no início, né, após a introdução, vem falando sobre o Salmo 92, versículo 12 e 15. Presta atenção nesse versículo deste salmo. Diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos adros do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Olha o que esse autor colocou logo de início, né? Mesmo na velhice nós estaremos dando fruto, porque o Pai nos ajuda e Ele está hoje sempre junto de nós, né? Então, para que venha trazer a salvação para a gente. Então, nós devemos pedir um pelos outros, orar um pelos outros e pedir ajuda ao Senhor, né? Para que a gente possa andar cada vez mais perto dEle, né? E é através da oração que nós conseguimos estar cada vez mais perto do Senhor nosso Deus, tá certo? Então, preste atenção no que a primeira oração nos diz quanto o que devemos fazer para estarmos mais perto do Senhor, né? Sempre buscando na palavra, orando, né? Suplicando, né? E clamando ao Senhor, mostrando para Ele que nós precisamos nos prender mais a Ele, né? Mais ainda, né? Precisamos nos prender mais
mais a Ele, fixar os nossos pés, né, na presença dEle e fixar os nossos pensamentos, o nosso olhar para o Senhor, nosso Deus, tá certo? Aí aqui diz assim, a primeira oração, uma oração rápida e prática, preste atenção. Se você quiser repetir, repita, tá bom? Faça isso. Diz assim: Deus, achego-me a Ti hoje, grata, porque Te aproximaste de mim conforme prometeste em Tua palavra. Desejo permanecer em Tua presença e conhecer-te de todas as formas possíveis. Ensina-me o que preciso aprender para Te conhecer melhor. Não quero ser como as pessoas que estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Desejo conhecer a verdade a Teu respeito, pois sei que estás próximo de todos que Te invocam em verdade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Só essa a oração, tá? E agora nós vamos dar aqui continuidade ao estudo segundo o Evangelho de João, né? Nós terminamos lá o segundo Evangelho de Lucas, agora estamos partindo o segundo Evangelho de João. Sabemos que João foi o melhor amigo de Jesus, né? Você não sabe disso? João foi o melhor amigo de Jesus, assim, aquele mais íntimo. Todos eram amigos, mas o melhor mesmo, o mais íntimo era João. Então eu vou ler aqui quanto o início, né, como que tudo começou, e depois então eu venho com a explicação que está na Bíblia e também vou falando mais alguma coisa referente ao assunto aqui, tá certo? Então vamos lá? Aqui diz assim, ó: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio para testemunho, para que testificasse a luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o nome de poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude a graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Tá certo? E aí diz assim: este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou, e não negou, e confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que és tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram: que dizes de ti mesmo? E disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitarei o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu dizendo: eu batizo, preste atenção, com água, mas no meio de vós está um a quem vos não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do que eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália.
Estas coisas aconteceram em Betabará, isso, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que eu fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. Você entendeu isso aqui? E aí ele ainda diz mais algumas coisas que eu vou parar aqui, aonde nós paramos aqui no versículo então de número 33, que diz, quando João fala: esse é o que batiza com o Espírito Santo. E ele disse: eu vim e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Versículo 34. Vamos entender aqui na nossa Bíblia tem a explicação quanto ao primeiro capítulo. Então, foi falado que quantas palavras usadas para anunciar quanto à criação de Deus, né? Que essas palavras mesmas foram escolhidas para caracterizar o início, né, aqui de tudo quanto aconteceu. Então, a palavra de Deus fala, em cada evangelho, enfatiza características fundamentais do Senhor Jesus Cristo, né? Eles são bem enfáticos nisso, quanto à obra de Jesus Cristo. Então, em Mateus, apresenta Jesus como rei, né? Em Marcos como servo, né? Em Lucas como filho do homem, mas João o mostra como Deus. Você entende? Então, tá mostrando a divindade na genealogia quanto toda a humanidade. Você entende? Então, foi dito que o Messias manifestou ao mundo com a palavra materializada. Isso significa que, da mesma forma que expressamos nossos pensamentos por meio da palavra, né? Eu sempre disse que a palavra tem poder, conforme é dito na palavra do Senhor. O Senhor Jesus, a palavra encarnada, revelou aos homens os pensamentos mais profundos do Altíssimo. Então, é de grande importância isso. Aqui tem muitas coisas falando quanto à explicação do Senhor Jesus. Mas, veja bem, no Evangelho aqui de João, o verbo, né, que fala quanto o verbo, aqui, o verbo não é somente quanto, não fala somente quanto à criação, né, quanto à criação, mas também quanto à vida e da onde vem essa vida, qual é a fonte, né, a fonte de vida, que é a fonte de vida, nesse caso, que o profeta fala que é Jesus. Então, o profeta, ele afirma que a vida estava nele, né? E a vida e a luz a vida e a luz seria a luz dos homens, né? Então, ele revela o começo de toda a vida. Ele vem revelando aqui, vem fazendo a descrição, né, de toda a vida, de toda a verdade, quanto tudo que aconteceu, porque ele foi muito presente na vida de Jesus Cristo. Então, João, ele disse que ele batizava nas águas, mas o que havia, que havia no meio de todos lá um alguém, né, um alguém que eles não conheciam, ninguém conhecia, mas que este alguém, ele viria após ele. E por meio, ele viria após dele, né, por meio do Senhor nosso Deus, ele viria e batizaria com o Espírito Santo. Então, João, ele ensina que somente por meio da obediência, somente por meio da gente, de orações, né, da gente buscar em oração, para estar sempre na presença do Pai, né, nós podemos conhecer a Deus. E é através da comunhão que nós temos com Deus, né? E muitos testemunhos que cada um de nós podemos dar, né? Após
devido à nossa comunhão com Deus, né? Que acontecem muitas coisas, porque ele vem relatando quanto o amor de Deus, ele se manifesta em nós, né? Então nós devemos estar sempre lembrando que é, que Deus ele existe e que ele é bom em nossas vidas em todo o tempo, né? E que a sua origem, a origem de Deus, tudo começou, tudo no mundo, né, se formou através da verbalização. Então toda a criação do mundo se tornou uma herança de Deus, né? Uma herança de Deus. Nós somos herança e semelhança de Deus. Então isso significa que Deus, a grandeza de Deus é como um universo, né? O universo, o universo é a grandeza, né? Deus é esse universo todo, de tão grande que é, né? Nós nem temos palavras para falar quanto é a grandeza de Deus, não é mesmo? Nós não temos palavras para falar sobre isso. Então, por isso nós devemos estar sempre buscando exaltar o nome do Senhor, glorificar, né? Cantar louvores do Senhor, tudo em agradecimento pelas dádivas que ele nos concede todos os dias de nossa vida. Todos os dias de nossa vida, o Senhor Jesus traz algo diferente. A nossa vida não é aquela vida repetitiva, né, que eu quero dizer assim, sempre acontece algo diferente todos os dias para o nosso aprendizado. Todos os dias acontece algo, pelo menos comigo é assim. Todos os dias acontece algo diferente na minha vida, todos os dias. E esse algo diferente me faz aprender, me faz crescer, né? Porque eu busco na palavra do Senhor entender, Senhor, o que aconteceu isso? E aí eu vou orar, então eu começo a compreender, porque eu começo a receber o ensinamento do Pai, né? Você entende o que eu falo? Deus começa a nos ensinar, Ele começa a nos ensinar, iluminando a nossa vida, né? Mostrando o caminho, nos direcionando. Ele liberta a gente de muitas coisas, né? Ele vai se revelando na gente de uma forma tão sutil que a gente nem sabe explicar. Mas as coisas vão acontecendo e vão nos deixando cada vez mais assim, esperançosos, cada vez com mais força, né, com mais vontade de estar na presença do Pai. Então você que está aí novo, não saia da presença do Pai, não. Olha, se inscreva aqui no canal, procure ouvir aqui as minhas lives, né? Tem muitas aí, é só você procurar pelo meu nome, Elizabeth Guilhermino, e aí você ouve e depois você vai se apegando com Deus, que assim você vai aprendendo. O conhecimento nos leva a caminhos bons, sabe? Quando nós aprendemos, né? Precisamos aprender mais do Senhor. Então, não só aprender as coisas da vida, mas aprender do nosso Criador, o Senhor Jesus, porque Ele é a fonte da vida, né? Ele é a fonte da vida. É Ele que vai nos encaminhando, vai nos levando por lugares que às vezes nós nem sabemos como chegar lá, mas o Senhor Jesus, Ele vai nos ensinando e a gente acaba concluindo aquilo que está nos deixando preocupados, né? Às vezes a gente fica assim, meu Deus, como é que eu vou fazer para resolver isso assim? E o Senhor Jesus, Ele traz a solução, porque Ele é a vida, Ele é luz e vida para os nossos caminhos, tá certo? Então deixe o Senhor Jesus cuidar de você, deixe que Ele entre no seu ser, né, no seu coração, para que Ele venha falar com você de um modo tão especial, tão significativo, que você não vai ter coragem, nem vontade de sair da presença do Pai. Você vai querer sempre estar cada vez mais, né, na presença dEle, para que você não sofra, né? Se você não quiser permanecer na presença do Senhor, é livre-arbítrio que Deus dá, né? O Senhor Jesus, Ele nos deu livre-arbítrio para escolher qual caminho. Mas se você não quiser, for uma pessoa que ignora isso, né? Então você vai se deixar levar pela perversidade e pela maldade do inimigo. Mas aí é com você. Você que sabe o que você vai fazer da sua vida, né? Então cada um sabemos qual caminho devemos seguir. E o caminho
que nós devemos seguir é o caminho de luz, é o caminho de vida, que é o caminho de Jesus, tá certo? Amanhã eu venho dar continuidade quanto aqui a este capítulo, né? Estamos no capítulo do segundo Evangelho de João. Eu parei aqui no versículo de número 34 e depois então nós vamos dar continuidade, como que tudo, com cada profeta, né? Ele relata, ele descreve a história de uma forma singular, mas assim, um pouquinho, né? Um pouquinho, usa palavras diferentes, mas que chega ao mesmo denominador, tá certo? E aí que nós vamos aprendendo, porque a gente vai desenvolvendo a nossa mente, né? E vai conhecendo palavras, vão conhecendo as palavras que está na Bíblia, e vamos tendo vontade de cada vez mais saber quanto à revelação, dessa forma mais clara que o Senhor Jesus e os profetas, né, deixaram para nós aprendermos, tá certo? Então, até amanhã, se Deus quiser, que Deus abençoe vocês grandemente e que nós possamos estar sempre aqui juntos. Não esqueça, não vai se envolver com coisas, né, do carnaval. Carnaval são 4 dias, é só ilusão, muita ilusão aí, né, nesse mundo, né? Tá certo que temos que ter o nosso lazer, sair, se divertir, mas não se envolva com coisas que não convêm, né? A festa da carne, ela se manifesta para trazer muita destruição. Então, tenha cuidado com a sua vida, com a vida dos seus, tá bom? E viva uma vida mais saudável na presença do Espírito Santo, tá certo? Um grande beijo para você e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.